da série Respondendo Perguntas. Por que as empresas fogem da LGPD igual o diabo foge da cruz? Por que tanta resistência? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Eu confesso para você que eu ri dessa pergunta, né? Por que as empresas fogem da LGPD ou da Lei Geral de Proteção de Dados como o diabo foge da cruz? E por que tanta resistência? Existem dois principais motivos para que isso possa estar acontecendo com você. Primeiro, é um fato, o ser humano ele é resistente à mudança. Ninguém gosta de mudar, principalmente as empresas que já tem tudo organizadinho ali e você chega e fala, olha, a partir de agora todos os seus processos internos terão que ser mudados. A empresa não quer isso. Então, muitas vezes é realmente a resistência do ser humano à mudança, mas não é a mudança sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados ou sobre a mudança de processos. É sobre a mudança no geral, em qualquer aspecto, empresarial ou da própria vida. Então você tem que aprender a lidar com o ser humano. Quando as pessoas perguntam assim para mim, Silvia, qual é a maior dificuldade no processo de adequação à LGPD? Eu falo, o ser humano. Porque o ser humano ele é avesso a mudanças e a gente tem que mudar a mentalidade, mudar a cultura e mudar os processos dentro da empresa. E isso demanda um pouco de tempo. Então a primeira coisa é uma coisa natural, tá? É porque o ser humano é mesmo avesso a mudanças. Tá fazendo sentido esse conteúdo para você? Então deixa o like aí para tia Silvinha. Enfim, e qual é o segundo grande motivo? Pode ser que você está fazendo a abordagem errada na hora de fazer uma oferta de um processo de adequação ou mesmo uma primeira conversa preliminar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a necessidade de adequação. Dentro do treinamento avançado de PO+, nós temos um módulo inteirinho apenas com técnicas de venda, usando gatilhos mentais para que você consiga conversar com a pessoa em um nível que ela queira fechar o negócio com você. Eu não sei se você já estudou alguma vez neurociência na sua vida, mas eu queria que você soubesse, nesse vídeo muito rápido, sem conseguir entrar em muitos detalhes, que toda decisão que o ser humano toma, ele não toma racionalmente. Como assim, Silvia, você não toma racionalmente? Para decidir, eu fico horas pensando, colocando prós, colocando contras. Então, isso é a sua parte consciente tentando justificar uma escolha que já foi feita na parte do sistema límbico. Toda decisão ela é emocional. Então, quando você vai falar com uma empresa para vender um serviço, vender um produto, ou mesmo se você está concorrendo a uma vaga de trabalho, você saiba que a decisão que será tomada, ela é tomada pelas emoções, ou seja, pelo sistema límbico, e ela é justificada pelo sistema racional. Então, isso é muito importante você saber. Então, às vezes, não é que as empresas estão fugindo da LGPD como o diabo foge da cruz, como você perguntou. Na verdade, a abordagem que você está usando, os argumentos que você está usando, você não está criando conexão com a pessoa que está conversando com você e, portanto, ela não vai querer fazer esse processo. Uma outra coisa interessante, uma vez eu estava entrevistando uma pessoa dentro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, dos quais eu sou a idealizadora, a criadora e a fundadora. A gente sempre fazia um programa que se chamava ANPPD Entrevista. E uma das pessoas que eu entrevistei, ele tem uma consultoria muito bem sucedida e eu perguntei para ele, como você consegue fechar negócios? Aí ele falou assim, porque eu abordo muitas empresas. Olha que interessante, às vezes essa pessoa que perguntou por que as empresas fogem da LGPD como o diabo foge da cruz, falou com uma, duas, três empresas e na verdade eles me falavam que eles abordavam por mês 800 empresas. Então é aquela história, você tem muitos nãos até ter um sim. Mas esse sim pode ser aí uma virada de chave na tua carreira. Então, aprenda a ser resiliente quando você encontra um não.
que às vezes não é o tempo daquela empresa. Então, ela depois pode amadurecer e procurar você. Aconteceu isso comigo essa semana. Há cerca de um ano atrás, eu falei com alguns empresários sobre a Lei Geral de Proteção de Dados em um evento que eu participei. Naquele momento, absolutamente ninguém me procurou para falar sobre o tema. Agora, saiu a primeira multa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e todas aquelas empresas que eu conversei, 2 delas já marcaram entrevista com a gente dentro da nossa agenda para falar sobre o tema. E uma delas falou assim: nossa, quando eu vi a notícia da multa, na hora eu lembrei de você e já vim conversar para a gente contratar a tua consultoria para fazer adequação na minha empresa. Então, olha que legal. Você às vezes está achando que as empresas fogem da LGPD como o diabo foge da cruz, mas às vezes só não é o tempo delas. Às vezes, você plantou uma sementinha e quando ela estiver mais consciente, ela vai te procurar. Então, não é porque uma empresa não fechou com você naquele exato momento que é porque ela está fugindo da LGPD. O momento certo vai chegar. Não tem por onde escapar. Todas as empresas, de todos os ramos de atuação, sem exceção, não importa se tem fins lucrativos ou se não tem, terão que se adequar, assim como todos os órgãos públicos. Então, uma hora ou outra vai ter que se adequar. Então, deixe uma boa impressão quando você fizer essa reunião. Conscientize muito bem esse empresário para que na hora que ele tome a decisão, meu Deus, agora eu preciso fazer, ele lembre de você na hora da contratação. Um bom argumento para você usar, além da multa da ANPD, que eu já vou deixar o card do vídeo onde eu explico ela aqui para você usar como arma, né, de convencimento, eu também vou deixar aqui embaixo nos comentários o site da ANPPD, que é da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, aonde nós temos o portal das violações. No portal das violações, nós temos todas as decisões judiciais que saíram até hoje com sentenças que envolvem proteção de dados. E o mais legal é que lá você consegue separar, inclusive, por estado. Você pode escolher a bandeirinha do seu estado e ver se ali já tem alguma decisão. E você tem as decisões gerais também. E o mais legal de tudo é que você tem 2 tipos de decisão ali. Você tem várias decisões, e a maioria delas, de condenação de empresas que não cumpriram a Lei Geral de Proteção de Dados, mas nós temos 2 condenações, aliás, que não foram condenações, por empresas que estavam adequadas. Isso é muito legal, uma na esfera civil e uma na esfera trabalhista. Então a empresa provou que estava adequada, provou que os funcionários tinham passado por treinamento e na hora da sentença o juiz absolveu, não condenou aquela empresa. Então você pode pegar esses 2 tipos de decisão, contra a empresa que não está adequada e a favor da empresa que está adequada. Este é um forte argumento de fechamento de negócios, de consultorias de adequação à LGPD. Então, como eu falei, não é que a empresa está fugindo da LGPD como o diabo foge da cruz. Às vezes é só você que não está sabendo fazer a abordagem e o convencimento deste empresário. Fez sentido para você esse conteúdo? Então pega o aviãozinho e compartilha, de repente até com um empresário que você já abordou e achou que não tinha que fazer adequação. A gente se vê amanhã no próximo vídeo.